Capítulo 16 Encarando Zhao Gan. Sim, eu sou Zhao Feng. Zhao Feng nem recuou e nem cedeu. Em vez disso, ele encarou Zhao Gan. Essa visão fez com que muitos outros discípulos ficassem chocados. Quando Zhao Feng avançou para o rank 3, Zhao Kun e companhia finalmente perceberam a mudança de Zhao Feng. Mesmo Zhao Shui, que estava de pé ao lado de Zhao Yijian, ficou chocado. HMPH. Apenas um pedaço inútil de lixo usando ajuda externa para avançar. Essas pessoas são especialmente vulneráveis. Zhao Yijian disse com desdém. Talvez. Respondeu Zhao Shui. Zhao Feng, você é mais forte do que eu imaginava. Não admira que você pode bater no meu irmão. Zhao Gan elogiou Zhao Feng quando ele parou 15 metros longe dele. Pare de me elogiar, você está aqui para vingar seu irmão, não é mesmo? Zhao Feng fracamente sorriu. Sim. Zhao Gan rapidamente continuou, embora meu irmão é um pedaço de lixo inútil. Ele ainda é meu irmão. O rosto de Zhao Kun ficou feio com as palavras de Zhao Gan. Seu irmão nunca deu a face a ninguém. Zhao Gan continuou, você é mais jovem do que eu e acabou de chegar ao rank 3. Então eu não vou intimidar você. Se você puder sobreviver a meus primeiros 10 movimentos, então eu deixarei isso de lado. Claro. Zhao Feng ficou um pouco surpreso pela forma como Zhao Gan agiu. O irmão de Zhao Kun não era tão arrogante como ele havia imaginado. Os dois se enfrentaram em um espaço aberto no campo de artes marciais. Ele irá começar agora. A aura de Zhao Gan de repente tornou-se fria e seus 4 membros começaram a dobrar, como uma cobra venenosa. 13 alterações da víbora. Alguns dos discípulos conheciam a história do movimento. Sendo o adversário de Zhao Gan, Zhao Feng sentiu um arrepio desconhecido. Embora os dois irmãos tenham aprendido as 13 alterações da víbora, Zhao Gan dava-lhe uma grande pressão. N/R Bru, pressão. Segunda alteração da víbora. Zhao Gan, como uma cobra, partiu em direção à cabeça de Zhao Feng. Zhao Feng só sentiu um frio vindo em direção à sua cabeça. A velocidade e poder do adversário foram o dobro da de Zhao Kun. O bom foi que seu olho esquerdo ainda podia ver facilmente a rota de ataque de Zhao Gan, então ele colocou um punho para bloquear. Pá! Zhao Feng mandou voando Zhao Gan com um soco, mas ele sentiu que o corpo do adversário era como manteiga. Zhao Gan se retorceu no chão e, em seguida, usou velocidade explosiva e poder de ataque de volta para Zhao Feng. Não é de se admirar que ele é digno de ser o 5º melhor discípulo externo. Ele tinha a sensação de que o seu adversário não era uma pessoa, mas um mortal, uma serpente astuta. Pá! 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 Zhao Feng tinha um olhar solene em seu rosto quando ele enfrentou Zhao Gan. Nesse curto espaço de tempo, Zhao Feng quase perdeu muitas vezes. Eu me pergunto o quão longe eu posso ir sem usar meu olho esquerdo. Zhao Feng estava muito calmo. Uma vez que ele usou seu olho esquerdo, a sua velocidade de reação e visão aumentava drasticamente, de modo que não haveria qualquer desafio para ele. Claro, sem o uso de seu olho esquerdo, a velocidade de reação de Zhao Feng já tinha ultrapassado os alunos marciais do mesmo rank. No início, Zhao Feng estava sob grande pressão, no entanto, como a luta continuou, ele usou sua experiência e proezas de batalhas para lutar contra Zhao Gan. Pá! Pá! Bang!
As duas sombras lutaram juntos no campo e ambos usaram habilidades de batalha de curta distância, e a velocidade na qual estavam lutando era extremamente rápida. A força da Zhao Feng é mais forte do que eu imaginava. Já foram 5 movimentos. Alguns dos outros discípulos sentiram que era inacreditável. Sua melhoria é tão insanamente rápida. A respiração de Zhao Shui começou a aumentar. Não muito longe, Zhao Kun se manteve limpando o suor da testa. Ele pensou que com a força de seu irmão, ele só precisaria de 2 ou 3 movimentos para derrotar Zhao Feng, mas ele tinha inesperadamente melhorado muito. Logo era o 6º movimento. Assim como Zhao Feng e Zhao Gan estavam a par um com o outro. 4ª alteração da víbora. Os movimentos de Zhao Gan tornarão-se como o mar. Ele agitou-se, saltou e se enrolou em torno de Zhao Feng. Os danos de Zhao Gan aumentaram dramaticamente após a 4ª alteração começar. Zhao Feng sentiu o aumento de pressão e lembrou que Zhao Kun só tinha aprendido as 3 primeiras alterações das 13 alterações da víbora. Zhao Gan, no entanto, tinha aprendido as 7 primeiras alterações. Cada alteração era mais difícil de aprender, mas o dano seria igualmente aumentado dramaticamente. Zhao Feng sentiu como se seu oponente não tivesse ossos e que ele estava chegando cada vez mais perto. Zhao Feng, por instinto, usou o leve passos flutuante para se afastar de Zhao Gan. Combate corpo a corpo era o forte das 13 alterações da víbora, mesmo com os punhos do dragão furioso era difícil contra ela. Teng. Teng. Zhao Feng, em termos de velocidade, sempre foi mais rápido do que Zhao Gan. 8º movimento, o 9º movimento. O 10º movimento. As duas sombras se separaram quando os discípulos que estavam assistindo prenderam a respiração. Você ganhou. Zhao Gan profundamente olhou para Zhao Feng, e parecia impotente. Ele então se virou e saiu, deixando uma multidão de discípulos chocados. Obrigado por facilitar. Zhao Feng deu um leve sorriso. Ele não usou toda a sua força nesta luta. Por exemplo, Zhao Feng não usou seu olho esquerdo ao seu extremo. Ele também não usou o leve passos flutuante ou a técnica de respiração empurrando o ar em seu potencial. Ele tinha 2 razões para isso. Em primeiro lugar, ele queria ver o quão forte ele estava sem o uso de seu olho esquerdo. Em segundo lugar, ele queria deixar algumas cartas escondidas para o torneio de luta da seita. O resultado era muito óbvio. Quando ele se conteve em usar essas coisas, ele ficou a par com Zhao Gan. Obviamente, Zhao Feng não poderia confirmar se Zhao Gan tinha deixado alguns movimentos ocultos, afinal os dois só haviam trocado 10 golpes. Quando ele ficou tão forte, aqueles que estavam familiarizados com Zhao Feng agora o encaravam com os olhos abertos. Os olhos de Zhao Kun estavam ainda mais exagerados, ele estava paralisado com a boca aberta. Grande irmão, mesmo que você não possa vencê-lo em 10 movimentos, você ainda pode bater nele por mim. Zhao Kun disse quando ele chegou até Zhao Gan. É melhor você desistir. Mesmo se não houvesse restrições, não posso vencê-lo também. Sua velocidade é muito mais rápida que a minha. Zhao Gan sacudiu a cabeça. Como isso é possível? Zhao Kun sabia que seu irmão não era de mentir, não era do seu feitio. Ele ganhou. O corpo de Zhao Shui tornou-se rígida quando ela olhou complexamente para o jovem que não está longe. Aquele jovem parecia especialmente bonito, alto, mais do que nunca foi antes. N/R Bru, interesseira.
Esse garoto realmente tem alguns truques. Zhao Yijian tinha uma expressão fria no rosto, mas ele só lutou contra Zhao Gan por 10 movimentos. Enquanto Zhao Gan já perdeu para mim há muito tempo. Zhao Shui soltou um suspiro quando ela ouviu as palavras de Zhao Yijian. Ela não entendia por que tinha tanto medo de Zhao Feng tornar-se forte. Quanto mais forte ele se tornava, mais ela se sentia em conflito. Após a disputa terminar, as pessoas no campo de artes marciais se acalmaram. A situação voltou ao normal, pois já era quase meio-dia e o poderoso artista marcial estaria dando a palestra em breve. O treinador Shen está aqui. A multidão de repente ficou animada. Zhao Feng seguiu os olhares de todos e viu um homem alto e musculoso caminhar lentamente para o campo das artes marciais. Este é o treinador Shen. Zhao Feng secretamente abriu seu olho esquerdo e viu que havia um brilho amarelo tênue sendo emitida pelo seu sangue. A força interior era empurrada cada vez que ele soltava um suspiro, isso criou uma pressão invisível. Porque as pessoas poderosas têm uma aura diferente e criam uma pressão invisível. Zhao Feng compreendeu um pouco olhando para ele. Neste momento, a cada passo e cada olhar que o treinador Shen dava, ele criava uma pressão invisível. Esta aura pertencia a verdadeiros artistas marciais, nenhum aluno abaixo do rank 4 não se atreveria a atacar. Tão forte. O espanto e o medo estavam estampados nos rostos de todos os discípulos. Quantos alunos marciais no continente Flor Azul queriam ter o título de artista marcial? Até mesmo Zhao Feng queria. No entanto, seu objetivo não se limita a isso, seu objetivo era mestre marcial, aqueles que tinham o rank 7 ou superior. E até mesmo o caminho marcial dos rumores. Hoje eu vou falar sobre como devem ser utilizadas as habilidades para os alunos marciais do rank 3 ou inferior. Além disso, falarei sobre a minha experiência de força interior. A voz do treinador Shen era profunda e calma, no entanto, mesmo aqueles que estavam a poucas centenas de metros de distância podiam ouvi-lo claramente. Depois de ouvir experiências de força interior, Zhao Yijian, Zhao Yufei e Zhao Yui tinham os olhos iluminados. Força interior do caminho marcial. Que coincidência! Zhao Feng tornou-se cheio de expectativas.